A ideia é a gente falar hoje sobre a nova versão do Loja, tá? Então, foi liberada agora de manhã, 5.25.10. É a penúltima desse ano, provavelmente, tá? A gente ainda vai ter mais uma em novembro, em meados de novembro, porque vai ter mais... Tá tendo muita mudança de nota técnica da Receita, né? Então, a grande maioria é de alteração de prazos, né? Então, a gente tá sempre de olho aberto com isso. Mas tem uma que entra em novembro agora, que é relativa a não mais possibilidade de emitir NFCE para CNPJ, né? Então a gente vai fazer algumas validações de software no administrativo, que é mais simples, né? Mas no PDV nós vamos ter que implementar a possibilidade de fazer NFE também. Então, esse é o desenvolvimento maior que vai ter na versão 11, provavelmente. Essa ANT entra em vigor na metade de novembro, desculpa. Né? Então, provavelmente aí no começo de novembro a gente vai ter mais uma versão para quem tiver a necessidade disso, né? Quem tem clientes que emitem, né, venda com consumidor final, né, CNPJ, né, com o consumidor vinculado na nota, e usa o PDV, aí vai ter que fazer via NFE, tá? Mas aí quem não tem esses cenários não precisa atualizar. Tá? Vamos lá. A primeira coisa em relação a essa nova versão é que ela já contempla todos os processos da reforma tributária, tá? Então, que já está em vigor no ambiente de homologação. Então, quem quiser enviar notas em homologação para regime normal, né, lucro real e lucro presumido, desde o dia 1º, desde o dia 6/10, é obrigatório já informar os dados da reforma tributária, tá? E sobre o ambiente de produção, também era para começar agora no dia 6/10, no entanto, a gente viu uma NT aí esses dias que foi prorrogado para 5/11, tá? Então, o que a gente acabou fazendo, tá? Deixa eu mostrar, eu vou mostrar aqui como funciona a parte da reforma, eu já comento esses detalhes, tá? Vamos lá. Primeira coisa, tá? Existe um parâmetro que, por padrão, vai como falso, tá? Aqui no grupo fiscal. Vamos lá aqui. Reforma. Que é para enviar os dados da reforma tributária, tá? Ele vai como falso, o meu eu já botei true aqui, tá? Mas, basicamente, indo como falso aqui, a gente faz todos os cálculos, salva as informações na tabela, exibe e tudo mais, mas não envia no XML, tá? Se tiver como true, que é o meu caso aqui, envia no XML. Quem quiser testar em ambiente de homologação já tem que estar como true ali, tá? Porque isso já está obrigatório. Mas no ambiente de produção, a partir de 5/11 vai ser opcional. Obrigatório é 5/1 de 2026. Com possibilidade de mudar essa data para 2/2, tá? De 2026, tá? Mas beleza. Isso como obrigatoriedade, tá? Mas a partir de 5/11 já dá para enviar em produção também. Então, o que a gente recomenda? Quem tem clientes do regime normal, né, já vai atualizando, vendo as configurações que são necessárias, né? Pode fazer algumas notas de teste para ver se está indo tudo certinho. Se tiver tudo certo, deixa habilitado aqui esse parâmetro, né? E aí já vai embora, né? 100%. Aí quando chegar lá em 2026, já não precisa fazer mais nada. Tá? Como é que funciona a parte da reforma? Eu até já gravei um vídeo esses tempos e mandei no grupo do WhatsApp, mas vou mostrar rapidamente aqui de novo, tá? Toda a configuração fica aqui, ó, em fiscal, regras, reforma tributária. A gente pode criar regras de configuração. Quando vocês atualizarem o sistema, já vai com uma regra chamada regra geral aqui, né? E o que tem nessa regra, basicamente? As classificações tributárias de IBS e CBS, que são a mesma, né? Então, qual que é a situação tributária e a classificação tributária dessa regra? A alíquota geral do CBS, que é uma alíquota nacional, né? Uma só. E depois a parte de alíquota de IBS aqui, IBS por estado. Pode ter diferenças no futuro, mas a curto prazo vai ser a mesma, tá? Sempre, agora em 2026 é tudo 0,9% para CBS e 0,1% para o IBS. Tá? Mas aqui a gente já deixou a estrutura pronta, se algum dia lá no Ceará, por exemplo, for, em vez de 0,1, for 1,2, vocês podem só vir aqui na regra, trocar e já vai aplicar. Ok? A gente manda uma regra geral, que é com classificação a classificação tributária 000-001, essa aqui que é tributada integralmente. Tributação normal.
tem centenas, né, dessas classificações tributárias aqui. Então, só que muitas, a grande maioria delas é bem específica, tipo, é para produto farmacêutico, não sei o quê, o combustível, não sei o quê. Então, pro varejo em geral, são poucas que a gente vai usar. Então, o que vocês precisam ver, dependendo do segmento dos clientes de vocês, ver se tem regras específicas diferentes da regra geral, né? E criar essas regras aí. Criar é bem simples, tá? Vocês podem só pegar uma regra padrão e duplicar aqui, né? E depois vir aqui na parte de alterar e só trocar a classificação tributária, trocar o. Ou então criar uma nova, né? Informar aqui a situação e botar as alíquotas que forem, né? Por exemplo, pode ser que no segmento alimentício ali, ou na parte de supermercados, tenha muitos produtos com alíquota zero, né? Com isenção. Então é só ir ali criar a regra, né, da isenção, que eu não sei qual que é exatamente, e configurar aqui, tá? Depois a gente pode configurar essas regras aqui dentro das filiais, né, na configuração fiscal aqui, né, como já tem a NOP de venda, tem a regra tributária geral aqui também. Já vai por padrão essa que a gente criou ali, né? Vocês podem vincular a regra da reforma tributária dentro do NOP, né? Tem também, a gente criou aqui, né? A regra tributária da reforma, né? Então, quem tiver, por exemplo, a NOP-X, tu pode vir aqui vincular a regra geral e já vai aplicar nos produtos daquela NOP. Então, ajuda bastante. E também dá para botar direto lá dentro do cadastro do produto. Então, é basicamente assim que funciona, né? Vamos fazer uma nota aqui para vocês verem como é que é uma nota com reforma tributária, né? A tela da nota mudou um pouquinho algumas coisas, né? Principalmente na parte aqui de itens, agora tem essa parte aqui de baixo a gente separou um pouco melhor para poder botar as informações da reforma, né? Que é essa aba IBS, CBS e aba IS, né? O IBS, deixa eu botar um produto aqui até pra gente. Então, quando a gente seleciona itens, agora tanto em notas, pedido, OS, consignação, já tem a parte de informar a regra tributária aqui. Ele já seleciona automaticamente de acordo com o produto ou com a filial, assim por diante. Né? E já faz os cálculos aqui embaixo também, né? Por muito tempo nós vamos ter que, até 2032, né, nós vamos ter que ter os dois sistemas funcionando, né, tanto o imposto normal quanto os impostos da reforma, né. Então a gente acabou, né, colocando todos aqui. Então ele já carrega as informações, os valores, base de cálculo, né. O IBS tem municipal, estadual e municipal também, né. Então aqui em cima ficam os valores totais, né, aqui, e aqui embaixo o municipal e o estadual, quando se tiver o municipal, né, e o CBS, né. E o IS, que é o imposto seletivo, que é o imposto sobre produtos que vão ser mais, né, que eles chamam de prejudiciais, mais tipo cigarro, bebida, né, vai ser só para 2027. Então, por enquanto, ele fica só aparecendo aqui, mas não é usado. Então, beleza, vamos lançar aqui um produto. Vamos transmitir esse aqui só para vocês verem como é que fica um XML. Aqui já aparecem os valores, né, calculados. No Dunphy não muda nada, tá? Não sai nada. Vamos pegar aqui pegar o XML aqui. O meu aqui é tributação normal, tá? Então o XML, o que que muda, resumidamente? Continua tendo as tags de imposto normal, né? CMS, PIS, COFINS, etc. Mas agora existe um grupo novo chamado IBS-CBS, e em 2027 vai ter o IS também, né? Então tem os valores, a classificação tributária, valores de base de cálculo e tudo mais, né? E tem também essa tag nova aqui, que é o valor total do item, né? Então, e é uma tag que não existe hoje, né? Tipo, se a gente dá um desconto num produto aqui, por exemplo, ele aparece o valor do produto e o valor de desconto, mas o valor líquido não aparece. Né? Então eles criaram essa nota nova aqui para botar isso aqui. Isso aqui tem a ver com a reforma. Tá? Então, resumidamente, é assim, ó, vamos pegar um outro produto aqui que eu tenho com alíquota reduzida, só para vocês verem como é que é. Opa, não tem nenhum. Bom, botar esse aqui, botar na mão aqui. Beleza.
Já me ferrei aqui, ó. Depois eu vejo isso aqui. Mas quando tem, por exemplo, outras situações que existem alíquotas reduzidas ou isenções, né? Naqueles blocos do XML, que é esse aqui, ó. Vou mostrar de novo aqui. Isso aqui é mais simples aqui porque é só alíquota integral, né? Se tem reduções, isenções, aí dentro desses grupos aqui aparecem várias outras, né, subgrupos, né, com todas as classificações que existem. Essas classificações, esses valores são por classificação tributária, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu estou aqui dentro da reforma aqui, eu tenho aqui a alíquota reduzida e coisa e tal, eu posso olhar dentro de cada classificação, ó, tem o percentual de redução, pode ter monofásico, redução de base de cálculo, assim por diante, né? Então, tem várias características que podem ter de acordo com a classificação tributária. Certo? Então, isso está aplicado para todas as notas já do administrativo, né? Com NFE, NFCE e também para o PDV. Né? Então, no PDV que emite NFCE, né? Então, já vai aplicar os dados da reforma. Legal. Vamos ver, vamos ver. Quem quiser olhar as NTs, né? Até como reforma, como reforço, a gente deixa aqui no nosso conteúdo, aqui, ó, resumo de notas técnicas. A gente ó, atualiza uma vez por mês, tá? Então, provavelmente a próxima atualização vai ser na semana que vem. Então, a gente pega as NTs novas que entram lá na Cefaz, né? Faz uma análise e coloca aqui. Então, quem quiser pode acompanhar no site da Cefaz diretamente, né? Mas lá fica mais difícil, porque tem que abrir a nota técnica, analisar, né? Aqui a gente já bota um resuminho, né? Então, mais interessante. Certo? Então, já temos todos os dados da reforma tributária. A gente sugere, né, de novo, quem tem cliente do regime normal, vai atualizando, habilitando o parâmetro ali e vai testando, que aí a gente tem até comecinho do ano que vem para eventualmente ajustar qualquer coisa, melhorar configurações, etc. Certo? O segundo item da parte geral que a gente quer comentar é a respeito que é mais simples também, né, mas a gente tem nas principais telas aqui já tínhamos em produtos e pessoas, né, aqueles dados no rodapé aqui embaixo, né, que são dados gerais do item selecionado. A gente acabou acrescentando as mesmas informações em várias outras telas, como pedido, consignação, nota, né? Então, vamos pegar um pedido aqui, por exemplo. Então, agora tem aqui embaixo também, né? Tu pode ir clicando em cima, ele vai botando aqui embaixo resumos das informações, quantos itens tem, usuário de cadastro, data, endereço do cliente, né? Então, é uma forma mais interessante e também tem informação rápida sem ter que entrar no registro. Né? Então, esse é esse item aqui. E em relação ao migrador, nós incluímos a possibilidade de migrar pedidos de venda agora também, tá? Então, quem quer migrar essas informações de pedido pode usar via planilha, né? São planilhas para o pedido pai, depois para os itens e depois para os pagamentos. Então, já está disponível também. Legal, aqui, coisas mais simples, né? Primeiro, só essa aqui que eu quero comentar. A gente fez algumas melhorias na nossa API também de integração, que é para quando os softwares que integram não enviarem algumas informações que a gente usa, né? A gente vai pegar informações padrão, tipo local de estoque, endereço de estoque, às vezes ou parte de tributação, né? Então, os softwares geralmente que integram com a gente não mandam essas informações, então a gente quando cai lá na nossa API e não tinha o local de estoque, por exemplo, dava um erro, né? O cara era obrigado a informar. Agora a gente pega, né, informações padrão, então o local que o produto está, ou a tributação que o produto está configurado, né, então esse tipo de coisa. Facilita bastante o uso. Legal, isso da parte geral, vamos começar nos módulos aqui rapidamente. Eu vou focar principalmente nesses que são hot, né, mas alguns das novidades eu vou comentar rapidamente também. Essa aqui é uma delas, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Lá dentro da tela de entidades, agora a gente colocou um botão outros, né, que nem tem no cadastro do produto, né? Vou dar uma olhadinha rapidão aqui, ó. Então, se a gente entra num cliente, agora uma pessoa, agora tem esse outros, que tem várias opções que a gente pode ver por dentro do cadastro, né? Então, parte financeira, fazer impressão da ficha de identidade, né? Ver as anotações e as vendas, né?
Então, isso aqui é interessante, né? Às vezes o cara tá dentro aqui, já quer ver uma informação, quer cadastrar, quer vincular, já faz direto por aqui. Tipo, eu quero botar uma anotação aqui, né? Antigamente tinha que vir aqui, fechar essa tela, vir aqui do lado. Então, é um facilitador. Simples, mas que ajuda. Indo para a parte de logística. Vamos lá, então. Aqui tem vários hot, né? É que tem uns hot que são mais hot que os outros hot, mas vamos lá. Tem algumas coisas legais que a gente fez dentro do cadastro do produto, né? Que é, a primeira delas é a possibilidade de ver performance de vendas do mês atual, né? Do produto. Vamos ver aqui, ó. Pegar esse produto aqui, por exemplo. Quando a gente entra nele agora, né? Tem essa parte lateral aqui que é a performance de vendas do mês atual, né? Ele sempre vem vazio e fechado a visualização, né? Tu clica no olhinho aqui, tu consegue ver. É basicamente valor de vendas, né? Quantidade, ticket médio, se teve devolução, custo, assim por diante. Né? E isso aqui tem permissão de acesso, tá? Ele vai liberado só para o perfil admin, por padrão, tá? Os outros perfis não podem ver. Mas pode bloquear também para o perfil admin quem quiser. E por enquanto do mês atual, tá? Vamos ver se a moda pega, né? Digamos assim, aí a gente vê de talvez fazer opções para ver datas maiores que o mês atual. Tá? Mas é bem interessante. Aqui, por exemplo, dá para ver uma informação seguinte, ó. A minha margem bruta aqui de venda do produto é 25%, né? Mas a minha margem bruta relativas a vendas nesse mês está 22,58. Muito provavelmente porque eu vendi produtos abaixo do valor, ou vendi pelo preço atacado, ou eventualmente pode ter desconto, né? Então tudo isso vai abatendo na margem bruta. É um exemplo de informação que a gente pode ver, né? Outra coisa que a gente acrescentou aqui, que é o próximo item aqui, ó, é visualizar as promoções, né? Se tiver promoção aplicada no produto, ela já aparece aqui, ó. Deixa eu pegar um que tem promoção aqui que eu sei. Então, se o produto tem promoção, aparece aqui já o valor que ele está em promoção, tanto no varejo, né, do venda normal, quanto no atacado, né? E a gente pode clicar aqui e ver a promoção e aplicar ali. Mudar os valores, ou assim por diante. Também é um facilitador, né? Legal. Esse item aqui é importante que vocês deem preste atenção, né? Porque isso aqui tem a ver com a aplicação da quantidade de preço atacado, tá? A gente acrescentou uma nova opção que é a aplicação de mudar o preço varejo para o atacado a cada quantidade. Né? E mudamos o local onde fica a configuração. Tá? Então, vou pegar de novo esse produto aqui. Antigamente a quantidade atacado, né, que chama o campo, ele ficava aqui, né, em algum cantinho aqui, né. A gente passou ele para aba informações adicionais. Agora tem um grupo aqui, ó, preço atacado quantidade, né. E temos uma nova opção aqui que é a aplicação. A aplicação agora tem dois tipos, tá? Que a partir de quantidade, que é o padrão, né? Então, tipo, ó, no meu exemplo aqui é 3, né? Então, se tiver nessa opção aqui, passou de 3 unidades, ele muda do preço atacado para o varejo. Agora tem também uma outra opção que é a cada quantidade, ou seja, a cada grupo de 3 ele muda, né? Então, se eu vender 3, ele muda para o preço atacado, o quarto que eu vender continua o preço varejo até chegar mais 3, né? A gente botou, inclusive, um izinho aqui que explica exatamente como é que funciona, né? E os dois tipos de aplicação e tem exemplos também, tá? Mas vou mostrar aqui, ó, como é que funciona a cada quantidade. Vamos pegar, por exemplo, um PDV, um faturamento aqui. Esse meu produto aqui, o preço de venda é 3.005 e o preço atacado é 4,50, né? Então, beleza, uma unidade é 5, duas unidades é 5. Quando eu vender a terceira, ele muda para 4,50, que é o preço atacado. Né? Mas se eu vender a quarta, continua 5, né? Porque é a cada 3, né? Passar a sexta, muda para o preço atacado. Se tu cancelar uma ali também, né? Ele vai ficar 3 com 4,50 e duas com 5, porque é a cada 3. Então, isso aplica tanto no PDV quanto no faturamento. Tá? É um recurso que pode ser útil, aí, principalmente para quem usa bastante o preço atacado, né? Pode configurar agora esse tipo de aplicação por produto. Legal. Vamos lá, o que mais temos aqui?
Incluímos algumas informações a mais aqui na parte de impressão de etiqueta nutricional, né? A gente tem a possibilidade de imprimir etiqueta nutricional de produtos com as informações nutricionais e tudo mais. E a gente acrescentou a possibilidade de botar código de barras nessa impressão, né? E também a data de emissão, né? A data que eu gerei a etiqueta. Né? Então, isso aqui é útil para quem quer, entre aspas, substituir a balança em alguns produtos que são já fabricados, digamos, né? Tipo, eu quero um pedaço de bolo, né? Então, em vez de imprimir a, a etiqueta da balança, tu pode só imprimir a etiqueta pelo sistema, colar ali, e depois na hora de vender, tu informa o peso, né? A etiqueta basicamente vai identificar o produto e tem as informações nutricionais dele, certo? Esse item aqui tem relação com a reserva, tá? A gente inclui a possibilidade de filtrar apenas informações de reserva de estoque na tela de movimentos de produtos, né? Mostrar o que é isso aqui. Todos os produtos têm uma tela aqui de movimentos, né? Ela fica aqui dentro do cadastro do produto, tem esse botão movimentos aqui. Ou nas telas de estoque, aqui, por exemplo, a saldo de estoque tem o botão movimentos, no movimentos de estoque também tem, né? Todas elas levam para o mesmo lugar, né? Que é isso aqui, que são os movimentos do produto, né? Que esse produto está. É, que é basicamente operações de pedido, orçamento, ordem e serviço, né? Que estão em aberto. Então aqui estão todas elas. Ó, esse produto aqui tem 80 unidades em pedido orçamento, 22 em OS, né? Então, teoricamente, se eu tenho reserva ativa, né? Essas unidades aqui estão reservadas. Mas vamos supor que eu queira ver apenas, né, operações com reserva, independente de... Porque aqui eu posso ter pedido que está em produção, que coisa e tal, né? Então eu posso aqui filtrar operações que estão em reserva efetivamente, né? Aqui são só informações de orçamento que eu tenho em reserva, essas quantidades. Então, resumidamente, quem tem reserva ativa e tem alguma dúvida de em quais unidades, quais operações que esse produto está e que estão gerando reserva, pode usar essa opção nova aqui, ó, apenas operações com reserva, né? Aí ele vai mostrar aqui especificamente. Então, esse produto tem que ter 8 unidades em reserva de estoque. Que são 5 desse orçamento aqui, duas desse, um desse. Então, um facilitador aí para a gente tirar dúvidas, né? Caso haja dúvidas em relação à reserva. Legal. E um último item aqui da parte de logística, que é interessante comentar, é em relação à parte de inventário de estoque, né, ou importação de estoque por planilha, né, por arquivo, que às vezes é um processo bem demorado, né, tipo, a gente sobe, sei lá, 30 mil produtos para atualizar o estoque, ele pode demorar bastante, tá? Então, nós fizemos duas melhorias interessantes, tá? A primeira delas é processamento em segundo plano, então, uma vez que eu bote a atualização do estoque lá para rodar, eu posso minimizar a tela e continuar trabalhando com o sistema e ela fica processando lá, né? E, e a gente inclui uma barrinha de progresso também, tanto para a leitura do arquivo, quanto para o processamento da, da operação, para a gente ter uma ideia quando é que vai terminar, né? Que às vezes, como eu comentei, pode ser um processo longo. Então, vamos mostrar aqui o que é isso. Eu preparei um arquivo aqui para a gente fazer um teste. Eu já respondo a pergunta aí do código de barras, tá? Então, beleza, vou fazer aqui, ó, importar arquivo, né? Vou fazer, o inventário é a mesma coisa, tá? Mas vamos lá. Ó, vou ler o arquivo. Então, agora a gente tem aqui embaixo uma barrinha de progresso, né? Que vai passando e botando quantos por cento aqui, porque pode demorar. Mas como eu falei, né? A gente pode minimizar aqui e seguir trabalhando normal aqui, né? Então, a vida segue enquanto o arquivo fica processando ali, tá? Depois, quando ele terminar, essa tela aqui vai ativar, né? Aí vocês podem ver aqui também. E também pode cancelar, né? Tipo, quero cancelar aqui. Fecha aqui, cancela, ele para o processo e então dá uma flexibilidade, fica mais fácil. Antigamente ficava meio travado naquela tela, tinha que esperar terminar tudo. E... Então agora a gente tem uma noção de quando é que vai terminar e também pode continuar usando o sistema. Tem uma pergunta aqui, vamos ver. Da impressão de etiquetas, consegue imprimir a etiqueta com as informações adicionais do código de barras com o valor para ser bipado no PDV? Sim, consegue exatamente isso. Então tu imprime deixa eu mostrar lá a impressão da etiqueta.
pegar uma nutricional aqui que eu tenho. Aqui tem um exemplo. Então, tu pode imprimir uma etiqueta de produto com todas essas variáveis aqui, ó. Carboidrato, proteína, gordura, receita, informação adicional, data de emissão, enfim, né? Todo esse processo. Pode imprimir também, isso aqui é só lá para o PDV, tá? Que o PDV tem uma configuração para a gente, quando tu passa um produto pesável, ele já imprime a etiqueta para tu colar nele, né? Se tu quiser colar com essas informações, né? E tu pode usar todas as informações do produto, nome, ID, código de barra, referência, marca e os preços de venda, né? E aí quando tu imprime isso e cola lá no teu bolo, por exemplo, né? Chega lá no PDV, tu só bipa ele, ele vai identificar o produto e a quantidade e o valor, né? Tu só vai ter que pesar ele, resumidamente, ou informar a quantidade. Esse recurso existe há muito tempo, tá? A gente só nessa versão acrescentou a possibilidade de botar o código de barras que não tinha e essa data de emissão aqui, que é a data de compra, vai. Exagerando. Ok? Então ele, entre aspas, substitui a balança, exceto pela quantidade, né? A quantidade não tem como, porque isso aí é. Beleza, então aqui passamos a parte logística. Vamos para a parte comercial aqui. Primeiro, começando pelo faturamento. Tem dois desenvolvimentos novos interessantes, né? O primeiro deles é um facilitador de um recurso que já existe, né? Que é a possibilidade de a gente alterar o modelo de emissão pela tela inicial do faturamento. Aqui, vamos ver o que é isso aí. É o Ctrl Q, né? Para quem já conhece. Então, a gente tem um modelo padrão de emissão no faturamento que a gente pode configurar, né? Que é NFC, NFE, assim por diante, né? Que podia ser trocado por aqui, né? Tem esse, a gente vai clicando sobre aqui, né? Ele vai mudando aqui, né? A gente acrescentou esse mesmo recurso aqui agora. Então, também tu pode fazer isso pela tela inicial, né? Tipo, eu quero lançar os produtos e eu já trocar para NFE, por exemplo, tu pode fazer isso por aqui. Isso é particularmente interessante para quem importa pedidos, ou né, importa OS, por exemplo, importou um pedido e esse pedido tem que ser NFC, esse pedido tem que ser NFE. Então, se ele já tinha mês de pagamento, né, quando tu importa e vai faturar, ele já trocava, né? Já faturava com o modelo padrão, não tinha como trocar. Agora tem como trocar aqui também, né? Então, é um facilitador. E o outro item lá que tem anotado aqui, nós incluímos uma permissão de acesso para o finalizador pendência também, que é o parcelado, né? Então agora vocês podem configurar para que o usuário não possa fazer uma venda no parcelado, né? Ou exija uma senha do gestor. Beleza? Uma pergunta se dá para mudar séries nesse Ctrl Q. Isso, Felipe. Vamos supor que ele tem duas séries de NFE, série 1 e série 2. Dando Ctrl P, ele consegue alternar NFE série 1, NFE série 2 Eu para. não me lembro, Rafael, tem que olhar depois, mas eu acho até que sim, porque até onde eu me lembro a gente passa pelas séries, entendeu? Não é pelos modelos. Então todas as séries que tu tem ativa, a gente vai passando uma por uma quando tu vai clicando e mudando, né? Mas não me Isso. lembro, tem que dar uma olhada. Tá bom, Vou obrigado. anotar aqui para ver, inclusive. Aí, beleza? Aqui tem uns outros itens new aqui que eu não vou falar muito, tá? Mas esse aqui até seria um hot, né? Porque deu bastante problema, né? Que é a questão de buscar informações direto do TEF, tá? Naquela NT nova que entrou agora no começo de setembro, né? A gente tinha como fazer isso já via cadastro, né? Via vínculo, né? Mas porque a maioria dos TEFs não retornava essa informação, né? Aí, como teve essa mudança de NT, os TEFs passaram a retornar, a gente começou a pegar ela direto do TEF. É as rejeições lá, 391, 392. Né?
Beleza, isso aqui meia folha, não interessa. Esse aqui também não. Esse aqui também não. Isso aqui depois vocês podem dar uma olhadinha caso queiram, tá? Tem nesses new aqui, nos fix, aí vocês podem pegar, mas a gente sempre, desde a última versão, tem colocado os tickets quando tem ticket, né? Então, quem tiver ticket em aberto pode olhar aqui para ver se foi liberado ou não foi. Ok, indo para a parte de pedido, tem um item aqui legal, mas mais simples, né? A gente acrescentou também uma permissão de acesso para pedidos com valor, né? O que é isso, né? Já tinha uma opção de tu configurar se tu quer imprimir com ou sem valor, né? Ele aparecia na tela, né? Podia escolher com ou sem, né? Só que aí um operador, por exemplo, ele poderia imprimir com valores, né? Se ele escolhesse marcar com valor. Então a gente criou uma permissão de acesso também. Tem tanto para o pedido quanto para a ordem de serviço aqui, né? É essa mesma que está aqui. Né? E daí mesmo que daí, se o operador não tiver permissão de acesso, né? Ele de imprimir com valor, ele já vai direto à impressão sem valor. Então é um item a mais de segurança. Né? Fala, Bruno. Ô, Felipe, não, só em relação ainda àquela questão da série lá, né? Só para contextualizar, a gente tem um cliente que ele tem, coisa louca de cliente, né? Mas enfim, ele tem mais de uma série para o mesmo modelo de documento. Ele trabalha com NFE com duas séries diferentes. E aí, como tem aquele parâmetro lá para poder gerar o financeiro com o número da nota, no caso dele não dá certo, porque hora ele gera com uma série, hora com outra, e aí acaba gerando financeiro sempre com a primeira série dele lá, entendeu? Por isso que a gente perguntou aí se daria para mudar a série Sim, também. mas no faturamento agora tem um item que eu pulei por cima aqui, né? Mas é esse aqui, ó. Então, se tu trocar o modelo ou trocar a série, vai mudar os números do documento, entendeu? Opa, aí sim, hein? Vou Isso. Só testar que lá aí o depois. que pode acontecer, né? Nesse caso, vou dar um exemplo prático aqui, ó. Aí não tem muito o que fazer, né? Se o cara vier aqui, por exemplo, ó, ele vem aqui e gerou, tô na série 1 aqui desse modelo aqui, vou gerar meus documentos ali, né? Vou botar 50 para não fechar a operação. Beleza, tá aqui, ó, NF 224, 2224, ok, beleza. Se ele vier aqui mudar o número do documento, ele vai recalcular isso aqui não vai mais ser 224, vai ser 201, vai mudar o número que ele já tinha gerado, entendeu? Então, se ele Ah, mudar mas aí depois basta de lançar, ele tem que refazer, daí beleza, né? tá, não precisa refazer, a gente já muda automaticamente, entendeu? Quando ele troca aqui, né? Essa é a mudança aqui, né? Desse item aqui. Beleza. Tipo, se eu for agora tava 2224, que era da série que eu tinha aqui, né? Se eu for olhar esse daqui, provavelmente é outro número que gerou, né? Que é o da outra série, né? Quer ver? Vamos ver. Aqui ele vai imprimir todos os comprovantes. Entendeu? Aí se tu lançar documentos, né? Como pendência, por exemplo, e depois tu trocar o modelo de série depois de já ter lançado, a gente recalcula os números. Tá? É que eu não estou com o processador. Ele recalcula os números. Legal, então pedido de vendas temos essa parte de permissão de acesso para valores, tem lá na ordem de serviço também. E na parte de impressão de etiquetas aqui de pedidos, a gente acrescentou a possibilidade, a variável de volumes, tá? Então, o que seria isso? Aqui nos pedidos de venda, já tem a possibilidade de informar os volumes, né, do pedido, quando tem, né? Vou pegar um qualquer aqui. Tem esse campo de volume, sempre teve, na verdade, né? E tem a opção de imprimir etiquetas também aqui, né? Tem a impressão de etiquetas, você pode configurar lá, né? Lá na configuração de etiquetas. E o que a gente fez agora? A gente acrescentou aqui na parte de etiquetas, né? Vou pegar uma etiqueta de pedido aqui, por exemplo. Aqui, ó. Agora tem uma variável de volumes aqui também, né? Se essa variável de volumes estiver marcada aqui e tiver volumes, né? Ele vai imprimir uma etiqueta para cada volume da nota, do pedido. Né? Então, suponhamos que tenha 3 volumes o pedido, são 3 caixas, né? Aí ele vai imprimir a etiqueta volume 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Então
para quem quer imprimir etiquetas para botar na caixa e tudo mais, é extremamente importante isso, tá? E aqui eu já vou me adiantando também, vou passar esse item aqui da parte fiscal, ó. Cadê? Essa aqui, ó. A gente acrescentou a possibilidade de configurar a etiqueta de nota também, tá? Então agora tem um tipo de configuração de etiqueta que é a etiqueta de nota. Deixa eu pegar uma que eu tenho aqui já. Que é basicamente a mesma do pedido, né? Então vocês podem configurar aquela etiqueta padrão lá que vai nas notas para impressão em impressora de etiqueta, né? Que tenha lá o número da nota, vendedor, cliente, né? Endereço cliente, tipo frete, valor de frete, transportador, bom, tudo isso aqui, né? Então, e aí aqui na nota, né? Opa. Vocês podem vir aqui e imprimir etiqueta, né? Etiqueta térmica, né? Daí ele vai imprimir na impressão de etiqueta, etiqueta de volume, vocês colam lá na caixa e vai embora. Então esse também é um recurso bem interessante e bem útil. Beleza? O que mais que tem aqui de interessante no pedido? Vamos ver. Acho que mais isso aqui, ó, só para comentar. A gente tem um parâmetro lá para botar no nas operações usuário logado como vendedor, mas isso funcionava só para PDV, né, e faturamento. A gente acabou incluindo para as outras operações que faz sentido, né. Então agora tanto pedido, quanto nota, quanto ordem de serviço e consignação, se está marcado aquele parâmetro, o vendedor logado já vai, o usuário logado já vai como vendedor. Ok? Seguindo para a parte de caixa aqui no administrativo, o primeiro item interessante aqui que é o que eu vou comentar, é a parte de devoluções, que a gente destacou mais no fechamento de caixa, né? O que é isso? Vamos olhar aqui. Fechamento de caixa, fechamento de caixa. Agora a gente acrescentou uma outra opção aqui em cima nas configurações de exibição, que é essa aqui, ó. Exibir detalhes de devoluções. Se isso aí estiver marcado e tiver devoluções, obviamente, né? O meu tem, que eu fiz uma aqui, ó. Ele aparece o valor das devoluções aqui embaixo, total, né? E aqui na diferença ele aparece qual que seria o valor sem as devoluções, né? Então aqui é R$5, né? De devoluções que eu tenho, então ele subtrai desse valor aqui, subtrai 5, né? Dá um zoom aqui. E também se está marcado isso aqui, ele sai aqui embaixo, né? O resumo das devoluções também. Então quais são as devoluções que foram feitas, os produtos, quantidades e valores, né? Então, se desmarcar aqui, né? Aí não aparece nada. Ok? Então é um facilitador também para a parte de fechamento de caixa, né? Porque às vezes tinha devolução e quando tem usar crédito de devolução, ele aparece aqui nos meios de pagamento que tu usou um crédito de devolução, mas não aparecia se foi feita a devolução naquele caixa lá, naquele dia, né? Agora aparece também aqui. Beleza? Isso aqui é simples também, isso aqui também é simples. Então depois podem dar uma olhadinha se quiserem. Vamos para a parte fiscal aqui, que tem bastante coisa. A primeira delas é na parte de MDFE, tá? A gente incluiu campos para emissão, vínculo de nota manual no MDFE, né? Todos os campos que são possíveis informar, na verdade, né? Então agora, se a gente for numa emissão de MDFE aqui, eu tenho um exemplo aqui já. Na parte de selecionar municípios e notas, a gente tinha uns campinhos para tu botar a chave aqui da nota, né? Então a gente acabou deixando dois grandes aqui, que é um para tu selecionar notas já emitidas ou importadas, né, já vincular automático, ou outra para informar dados manualmente, então tu pode informar um cliente, né, ou só a cidade, desculpa, né, o destinatário, a chave, o número, o valor e o peso, né, os obrigatórios é o que está em azul, e a informar aqui ele fica, né, é tipo essas aqui que eu informei são manuais, ó. Então, tu pode colocar todas as informações agora ao fazer o vínculo manual de nota com o MDF. O vínculo manual de nota é para notas que não estão no sistema, né? Então, eu quero vincular no MDF, né? Agora dá para botar essas informações todas aqui. Legal, isso aqui é a impressão de etiqueta da nota que eu já comentei, né?
Também a gente fez um recurso interessante que é poder alterar o tipo da nota, né, a qualquer momento. O que é o tipo da nota? Vamos aqui, ó. Tipo da nota é isso aqui, ó. Então, dependendo da operação, né, se é saída ou entrada, tu tem ali venda, devolução, remessa, né? E uma vez que tu salvasse a nota, né, ou botasse um item, não era mais possível trocar, né, esse tipo aqui, né? Porque isso aqui, toda a parte de impostos depende disso aqui, né, também. Aí agora a gente liberou a possibilidade, né? No entanto, se tu, por exemplo, trocar o tipo da nota, né, tu pode, né, ele vai avisar que vai fazer um recálculo, né, pode mudar o valor de nota e tudo mais, porque tem que recalcular todos os impostos, né? Mas dá para fazer também, aí, ó, troca as NOPs, troca, recalcula valores, se for o caso, né? Então, agora pode mudar esse tipo a qualquer momento. Beleza? A gente fez algumas melhorias na parte de filtro do NCM, né? Que ela era meio engessada, né? Então agora tem filtro por código, por pedaço da descrição, por pedaço de código, né? Ou só NCMs filhos, né? Que seria não contra os capítulos principais, né? Então mais fácil de filtrar. Esse item aqui é interessante para quem usa endereço de estoque, né? Na parte de importação de nota de XML lá, caso eu estou importando uma nota e o produto tem só um endereço de estoque já no estoque dele, aí a gente já seleciona esse endereço automaticamente agora. Até a versão anterior, mesmo que ele tivesse só um endereço, tipo, o produto só está nesse lugar aqui, tu tinha que ir lá e selecionar manualmente. Agora, se só tem um, ele já vai direto, se tem mais que um, aí tu tem que escolher. Legal. E também incluímos a possibilidade de baixar XML e DNFSE, nota de serviço, né? Realmente não existia esse recurso. Aí nós acrescentamos aqui. Então, agora na parte de notas de serviço, também tem uma opção aqui, gravar XML, né? Então, tanto por aqui quanto por... Pode selecionar mais que uma, né? Seleciona vários aqui, grava. É o mesmo procedimento da nota de itens. Depois aqui tem outros itens mais simples que vocês podem dar uma olhadinha. Vamos para o financeiro. Isso aqui só vou comentar. Agora tem um filtro de débito e crédito no plano de contas, né? Também não tinha. Incrivelmente, né? Agora tem. Mas o item mais interessante é esse aqui, né? Que é a possibilidade de fazer quitação parcial de documentos, né? Direto pela tela do financeiro. Vamos pegar documentos a receber aqui, como exemplo. Então, a parte de quitação aqui, geralmente a gente podia quitar só pelo valor do documento mesmo, né? Agora tem essa opção aqui, ó, valor quitar. A gente pode fazer quitações parciais, né? Por aqui, pagar um valor parcial, né? Não pagar tudo. Ou pagar por valor, por exemplo, eu vou selecionar vários aqui. E vou em quitar aqui, ele soma todos os valores, dá 40, né? Aqui no meu. Eu posso pagar 30, por exemplo. Se eu pagar 30, ele vai quitar os que dá para quitar e vai deixar os outros em aberto. Então, resumidamente é isso. Ó. Ele quitou e deixou o documento em aberto. Ó, esses três aqui estão quitados, né, que foi os 30, e esse aqui ficou em aberto. Mas eu posso vir aqui ainda, esse aqui é 10, por exemplo, eu quero quitar 8. Né? Também dá para fazer isso. Ficou com 2 de saldo e o valorzinho aberto. Então, fica bem fácil de fazer. É um recurso parecido com o que tem lá no recebimento, né, do PDV e do faturamento. Agora foi feito aqui também. Deixa eu ver se faço para documentos a pagar também, acho que também, não me lembro. Sim, o documentos a pagar também, mesma coisa. E fica coloridinho, né, que é extremamente importante, ó, se botar um valor diferente, ele fica vermelho. Tem uma pergunta do Bruno aqui, hoje no envio de arquivos para o contador não é possível enviar XMLs em NFSC? Não é, mas poderia, né, é um possível recurso sim, porque também não me lembro se não vai, cara. Não, acho que não vai, não.
Mas dá para ir, dá para ir. Até vou anotar aqui. Está anotado. Tá? Beleza, aqui são mais simples também, não vou comentar. Aqui na parte de OS, tá como hot a permissão de imprimir com valores também, tá? Então, já comentei antes lá. O resto aqui também coisas mais simples, vou pular. Na parte de configs, vamos lá. Tem dois parâmetros novos que a gente acrescentou, que é com relação a datas, tá? Um deles é para marcar a data de previsão de entrega do pedido como padrão, né, marcado, que é isso aqui, ó. Vamos pegar um pedido aqui. Quando a gente cria um pedido, tu tem essa data de previsão de entrega aqui. Ele, por padrão, vem assim, né? Tu não é obrigado a informar, né? Mas tem clientes que precisam informar. Então, a gente criou um parâmetro que tu pode ativar lá, né? Aí ele vem sempre assim, né? Então, tu vai informar aqui, né? Então, tem esse para data de previsão de entrega. E nós criamos um também, que é esse segundo aqui, ó. Para data de entrada e saída da nota também. Então, que é esta aqui, né? Quando a gente emite uma nota, tem a data de entrada e saída da mesma aqui, que não é obrigatório, né? Informar, mas ele sempre vem desmarcado, inclusive, né? Agora tem um parâmetro que se tiver um cliente que sempre tem que informar, é só habilitar lá que ele vai vir sempre assim daí. Aí sempre já vem pronto para informar. Ok? Na parte de relatórios, tem um item interessante aqui, que a gente acrescentou nos relatórios de vendas, né? Ó, inclusive no vendas geral sintático, ó, que beleza. Depois eu arrumo. A parte de ticket médio, né? Em todos os relatórios. A gente já tinha acrescentado na última versão de vendas aqui todos os lucros brutos, né? Sobre vendas e sobre o custo, né? A margem sobre a venda e sobre o custo, né? Então, tem os dois aqui para todo mundo poder ver, né? Se tiver interesse. E nós acrescentamos também o ticket médio em todos, né? Então agora tem essa coluna ticket médio em todos os relatórios aqui. Beleza? Então este é este item ali, de cima. Esse aqui é do PDV, tá? Eu digitei errado aqui. Mas já vou comentar isso aqui também, tá? Que agora a gente vai para o PDV. Antes vamos ver se tem perguntas aqui do administrativo. Tem uma aqui, quando define um cliente fixo para o faturamento, o sistema sempre muda os dados desse cliente para NFC. Não, isso não é por cliente, Pedro, é por usuário, né? Tipo, quando tu está aqui num faturamento, eu tô no modelo padrão X ali. Eu posso configurar esse modelo padrão aqui na minha configuração de filial, né? Então, vou pegar aqui, por exemplo, na aba PDV Faturamento, tem a abinha Faturamento, aqui está o modelo padrão aqui, ó. Série, padrão, nota, itens. Modelo e série, né? Mas eu posso definir isso por usuário também. Então, eu posso vir aqui no usuário específico, por exemplo, o meu aqui, nas configurações, eu posso ter um modelo diferente aqui. Tipo, esse usuário aqui pode ter um modelo de operação do faturamento e o modelo e a série padrão de notas de itens, né? Então, a gente, vamos supor que aqui é nota eletrônica, então, se esse usuário for lá fazer um faturamento, uma nota qualquer, ele vai já na nota eletrônica. Ah, a pergunta não era essa, então, era se vai os dados cadastrais no cliente do cupom. Se não for o padrão, sim. Se for o cliente padrão, não vai na NFC. Se for um diferente do padrão, vai, né? Vamos pôr aqui, por exemplo, toma um NFC. Se está esse cliente padrão, não vai lá os dados no NFC. Se eu botar um outro aqui, aí vai. Entendeu?
Assim que funciona. Tem o negócio do faturamento da OS no PDV, esse já foi corrigido, sim, nessa versão já está corrigido. Na verdade, era porque no PDV a gente estava usando o ID da OS ainda, né? E a gente mudou uma versão ou duas atrás para NSU. Então, nas OS que o ID era diferente da NSU, ele não estava baixando. Né? Beleza? Vamos dar uma passadinha no PDV, galera, que é mais rápido, tem menos coisa, depois a gente faz um fechamento geral, tá? Esse primeiro item aqui, inclusive, ele é lá do PDV, eu acho que eu vou comentar agora, tá? Depois eu colo, recorto e colo lá, tá? Que é, a gente acrescentou também por PDV a possibilidade de fazer backup do banco ao fechar, tá? Que o PDV não tinha isso, né? Tinha no administrativo, mas no PDV não tinha. Então a gente acrescentou, mas é uma configuração específica por PDV, tá? Fica aqui nas configurações de PDV, na abinha banco de dados aqui, ó, tem agora essa opção aqui, ó, solicitar backup ao fechar. Então isso é por PDV, porque não necessariamente todos os caixas precisam ter essa configuração. Então naqueles que tiveram, vocês vêm aqui e habilitam, né, que daí ao fechar o PDV ele vai pedir para fazer o backup numa pasta específica lá. Ok? Até uma outra observação agora que entramos aqui na aba, mostrei aqui, entramos na aba modelo, tá? Só uma observação importante que a parte do SAT, tá? A partir de janeiro de 2026, quem usa já não poderá mais usar, então a gente vai eliminar essa opção aqui, né? Vai ter que ser NFCE. E vai aparecer aqui também, na próxima versão, a parte de NFE também. Então, para quem for emitir, que nem eu já comentei antes, né? Para CNPJ, vai ter que ser via NFE. Então, vai ter as configurações NFE aqui, número e série, basicamente, tá? Beleza, o que mais temos do PDV aqui? Vamos ver. Primeiro, um aviso muito importante, tá, do PDV. A partir desta versão, 10.1, né, não tem mais suporte para TF via gerenciador padrão, tá, que é o TF via troca de arquivos, né. Então, vocês já devem ter recebido os comunicados e tudo mais, tá. E agora, a partir de agora, só TFs oficialmente homologados pela Moderniza em comunicação via DLL, né, que é a comunicação direta que chama, né. E existem vários motivos para a gente ter feito isso, tá? Mas o principal deles é em relação à segurança, né? Não só a segurança do cliente, do parceiro, mas como a segurança da Moderniza, né? Porque muitos desses TEFs via gerenciador padrão que estavam em uso ali pelo pessoal, eles não são homologados por nós, né? Então, e nem sequer testados são, né? Porque eram TEFs ali, né? Aleatórios aí que funcionavam nesse modelo. E como o TEF envolve parte de transferência de valores, tudo mais, é um assunto extremamente crítico, né? Então a gente não podemos nos dar ao luxo de algo não homologado nesse sentido de transferência de valores, né? Estar em uso na nossa aplicação, tá? Então, dessa versão em diante, apenas TEFs homologados vão funcionar. Que atualmente são o TEF CITEF, né? TEF Altário, TEF Destache. A gente está em fase de homologação de um outro TEF, que é o TEF Hub da Elgin também, que ele vai permitir usar outros TEFs também, tá? Mas esses três TEFs já cobrem praticamente todas as bandeiras, aí dá para usar tranquilamente. E tem também os benefícios indiretos, né, que a parte de utilização do TEF via DLL é bem mais performática, mais prática, mais fácil para o usuário, bem mais segura, entendeu? Então, tem a mudança vale a pena. Tá? Mas o principal fator é a segurança. Ok? Então, também no PDV temos já a aplicação na reforma tributária, né, que eu já comentei. O PDV é basicamente isso aí, é basicamente a parte do TEF da reforma tributária, né, que a gente já está implementando aí. Beleza, pessoal? Da versão 10.1 seria isso. Tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tem bastante coisa aqui, né? Bastante coisa que eu passei por cima também. Mas a principal mensagem que eu deixo é usar a parte da reforma já, tá? Não esperar
para janeiro para fazer isso, tá? Então já ir pegando os clientes que têm o regime normal, já vão atualizando, vão verificando as classificações tributárias, criando as regras se precisar, né? Um aviso importante que eu esqueci de comentar, mas a gente tem o parâmetro ali da reforma tributária, que nem eu mostrei, né, para ativar se quer enviar ou não, mas a partir de 1º de janeiro de 2026, aquele parâmetro ele vai ser ignorado, ele vai já transmitir direto a parte de reforma. Beleza, galera? Se tiverem perguntas, dúvidas, fiquem à vontade. Tem uma pergunta do Bernardo aqui, no dia 1º de janeiro de 2026 vai ser obrigatório para o regime normal, na verdade é dia 5 de janeiro. Né? Se vocês quiserem, dá para vir aqui também, a gente tem as informações da reforma aqui, tem o cronograma certinho. Eu vou ter que atualizar, provavelmente, tá? Porque deixa eu até abrir aqui para vocês em forma de curiosidade. A gente olhou a NT ontem aqui, que é a NT da reforma, que é essa aqui, ó. Tá na versão 1.30, que foi divulgada ontem. O que está em verde é o que mudou, tá? Ó, foi publicada em 10 de 2025, mas foi ontem. Ontem ou anteontem, não me lembro. E aqui teve mudanças de data de vigência de implantação, tá? Então, na implantação em produção, a validação dos esquemas, né, da reforma tributária passou para 10/11, né, de 2025. De todas essas regras aqui de validação, foi para 2/2 de 2026. Aí tem que olhar as regras, né, tem várias regras aqui, né? Mas a obrigatoriedade de envio das informações, que é essa regra aqui, que é basicamente vamos pegar aqui, continua 5/1, tá? O Avinato pediu para compartilhar, Felipe, esse documento ali com eles. Sim, já mostro, já compartilho. Só um pouquinho que eu quero achar lá Cadê essa aqui, ó. Esse aqui já era, que é a regra de validação UB12-10, né? Que é para o modelo 55 e 65, que ele gera a rejeição 1115, que é não informado IBS-CBS. Então, isso aqui continua valendo para 5/1 de 2026, tá? Com possibilidade de mudar, né? Por isso que a gente botou o parâmetro, né? Possibilidade de mudar, entendeu? Então, se vocês vierem aqui nesse link da reforma, aqui tem o cronograma geral, depois a gente vai ter que atualizar isso aqui, tá? Mas tá aqui, ó, Cristiano, esse links úteis, esse primeiro item aqui, ó, que é o link da Secretaria da Fazenda aqui. Se tu clicar aqui, tu vai lá para esse documento ali, tá? Mas vocês podem ver isso aqui tudo por aqui, ó. Cadê aqui? Portal da Nota Fiscal Eletrônica, vou mandar aqui no chat. E aqui na seção documentos, notas técnicas. Esse portal da Nota Fiscal Eletrônica, ele é quase como um oráculo para a gente aqui, tudo fica aqui, então, notas técnicas, consultas de documento, legislação, porque não é só nota técnica que muda a nota, né, tem nota técnica, tem ato COTEP, ajuste SINEF, coisa. No fim das contas, se isso aqui interfere nas emissões, eles vão acabar virando notas técnicas de manual, né. Por aqui a gente consulta NFE, consulta a manifestação, né, aqui é o nosso oráculo sagrado. Tem um cronograma aqui bem detalhado para a reforma, tá? Aqui, né? Por enquanto, só tem definição para regime normal, tá? Até onde a gente sabe. Para regime simples, eles ainda não tem uma data, assim, ó, vai começar a tal dia, né? Mas para os outros regimes, o cronograma é esse aqui. Tá? Então, 2026 é CBS 09 e IBS 01, né? 2027 entra o IS, que é o imposto seletivo, morre o PIS, o IPI,
Não, tira. Redução da alíquota de PIB, morre o PIS/COFINS, né? E o CBS vai a 8,8%, né? E de 2029 a 32 vai aumentando gradativamente as alíquotas de IBS, né? Para ir cobrindo ICMS. Então, basicamente esse é o cronograma que existe hoje, né? Aqui na parte de reforma tributária, nós temos os produtos que estão vinculados com a regra, né? A gente pode vir aqui e incluir produtos em lote também, né? Quero pegar todos que são né, tipo esses aqui, né? Aí ele já vai acrescentar na regra automaticamente. Então dá para fazer isso também, né? Quem quiser.